O ministro Flávio Dino concedeu uma liminar para suspender o pagamento de penduricalhos no serviço público. A decisão reforça a obrigatoriedade de respeito ao teto constitucional de remuneração. Segundo Dino, diversos órgãos utilizam verbas classificadas como indenizatórias para aumentar remunerações e ultrapassar o limite previsto na Constituição. A liminar foi divulgada depois de o Congresso aprovar, em votação relâmpago, projetos que elevam o custo com o pessoal em 790 milhões e 400 mil reais para 2026. As propostas da Câmara e do Senado criam gratificações de folga indenizadas que podem, na prática, permitir pagamentos acima do teto. A decisão determina que órgãos de todos os níveis da federação revejam as verbas pagas e suspendam aquelas que não possuem base legal em até 60 dias. Dino destaca que apenas parcelas indenizatórias previamente previstas em lei podem ficar fora do teto, conforme entendimento já consolidado pelo próprio Supremo. O ministro cobrou ainda que o Congresso edite uma lei específica para regulamentar quais verbas podem ser tratadas como exceção. E agora, Marcília, essa liminar, que foi dada aí pelo ministro Dias Toffoli, segue para análise do plenário do Supremo Tribunal Federal, mas ainda sem data definida. Fato é que o Supremo é que deveria dar o exemplo, já tem super salários há muito tempo, com penduricalhos que ultrapassam aí os 46 mil reais. O Congresso olha para o lado, vê o Poder Judiciário com salários exorbitantes e fala, eu também quero, também tenho direito. Ô Paulo, vindo do Dino, eu não tenho a menor expectativa de que essa decisão signifique o que significou, ou seja, que ela vá adiante, reverberar algum tipo de moralidade dentro do STF. O Dino, ele faz parte ali de uma cúpula do STF formada por Toffoli, Moraes, Dino, Gilmar e outros membros honorários. Tudo combinado. Tudo combinado. Muito, muito suspeito que venha uma decisão moral do Dino no dia seguinte à imoralidade que eles fizeram dentro do STF. A dupla, e outra dupla dessa turma, o Toffoli e o Moraes, dizendo basicamente, olha, nós podemos tudo e vocês fiquem quietos, e o Código de Conduta acabou cancelado, ou pelo menos a reunião sobre o Código de Conduta foi cancelada, e no dia seguinte o Dino quer moralizar os penduricalhos, inclusive do Judiciário. Não dá para acreditar que isso é sincero ou que isso é uma decisão completamente desconectada do que aconteceu no dia anterior. Então, aí essa é a primeira questão. A segunda questão é que, embora essa ação ela se reporte a uma questão referente aqui ao Estado de São Paulo, de procuradores do Estado, etc., o que o Dino também exige, né, é que haja uma lei que regularize isso. Então, basicamente, a tarefa que o Dino entrega ao Congresso é o seguinte: regulem os penduricalhos, façam com que os penduricalhos possam ser éticos, morais, e a culpa é de vocês quando vocês regularem, porque eu estou fazendo o gesto moral. Eu, Dino, estou dizendo, olha, os penduricalhos são absolutamente intoleráveis. Com isso, ele alivia um pouco a barra do STF e empurra para o Congresso a necessidade de regular essa questão dos penduricalhos, que provavelmente o Congresso vai regular de um jeito que não nos é interessante. Vai regular para que o bolso deles se fortaleça. Então, com isso ele entrega ao Congresso a possibilidade que o Congresso faça algo contra a gente, mas a favor do Judiciário, a favor dos penduricalhos, a favor de tudo que está aí, mas sem que isso fique solto do jeito que está. Me parece que essa é a estratégia. Ele dá uma resposta contrária à imoralidade que nós vimos no dia anterior, entrega para o Congresso a tarefa de regularizar a imoralidade, de legalizar a ilegalidade, e com isso o Congresso fica mal e eles do STF ficam bem. Essa me parece ser a estratégia do que a gente vai ver nos próximos meses em relação a esse processo. Pode ser o Dino tentando limpar um pouco a imagem do Supremo, Augusto? É um teatrinho, né? E você vê a progressiva deterioração da imagem do Supremo. Ninguém mais acredita, né? Isso aí eu nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto. O Supremo, ele se amparava no poder moral. Ele está desmoralizado. Quer dizer, o povo vê
o Supremo dessa maneira que, e corretamente, dessa maneira que o Marcília tá descrevendo. É um truque. É. O Flávio Dino passou a vida como juiz federal e como político, se valendo de truques, não vai mudar agora. Ele é desse grupinho, né, que controla o Supremo todo. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Antes a palavra de um ministro do Supremo era levada em conta. Essa tem o valor que tem o Dino, nenhum. E olha que veio aí no Messias. E na entrevista ainda, o Lula disse, não desistir do Pacheco. Quer dizer, só piora. O Piotr, olha o que disse também o ministro Flávio Dino nessa decisão liminar a respeito dos penduricalhos, aspas. Há também os penduricalhos que recebem nomes que afrontam ainda mais o decoro das funções públicas, tais como Auxílio Peru e Auxílio Panetone. Ainda que se cuide de nomes aparentemente anedóticos, eles caem em conhecimento geral repetidamente nos últimos anos, configurando total violação à Constituição. Bom, ele falou de Constituição. Preocupado. Vamos lá. Ele foi buscar o Auxílio Peru e o Panetone. Tem lei Pensa em comida. Só pensa em comida. Será que tem auxílio rocambole? Em seguida saltou a geladeira. Tem lei de responsabilidade fiscal. Pela lógica da responsabilidade fiscal, ele deveria perguntar ao governo por que o governo está gastando mais do que arrecada por 3 anos seguidos. A partir daí, ele pode perguntar também ao Congresso, eu nem sei se isso deveria ser função do Supremo, mas já que ele está querendo fazer a função de tudo, de fiscal da República, ele devia dizer assim, tem previsão de receita nova para dar um aumento para o funcionalismo ou para os funcionários do Congresso Nacional? Não, não tem. Tem dinheiro em caixa? Não, também não tem. Bom, então não vai dar. Pedir para o Congresso, o que ele disse, legalizar ou escrever na lei? Bom, então se o Congresso vai lá, aprova uma lei dizendo que pode, passa a poder, mesmo que seja um absurdo. Quem paga a conta de toda essa gente somos todos nós. É o pagador de impostos, nós todos. E eles estão se dando aumento. E ele só pensa em comida mesmo, porque do auxílio paletó ele não fala nada. Não, ele só se apegou ao Vale Peru e o Auxílio Panetone. Eu achei curioso, só para compartilhar aqui com a audiência. Eu até acho que ele talvez queira trocar o Panetone por chocotone. Auxílio chocotone aí pode. O Consta, você também veio como um jogo de cena essa decisão liminar do ministro Flávio Dino em relação ao pacote de bondades que foi aprovado ontem no Congresso? Olha, eu gostei muito da análise do Marcília, né? A gente está tentando aqui inferir intenções, é sempre algo mais delicado. O fato em si, né, é que ele acertou nessa decisão, me parece, né? O que nos leva a concluir que até um relógio comunista acerta a hora 2 vezes por dia. Eu vi, por exemplo, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, comemorando, falando que nós estamos há muito tempo tentando, né, moralizar essa questão, que vá para o legislativo para ser resolvido ali, né? O que pode ou não pode. O que não dá realmente é para ficar pagando fora do teto o tempo todo, como se nada tivesse acontecendo. Eu não sei avaliar as intenções do Flávio Dino e sou o primeiro a desconfiar delas logo de cara, né? Então, acho que a análise do Marcília foi boa nesse sentido e deve ser isso mesmo, né? Deve ser jogo de cena, deve ser para, enfim, tentar melhorar um pouquinho a imagem tão chamuscada da corte, vai saber. Mas no caso específico, eu acho que ele tomou a decisão certa. Eu acho que se está fora da lei, né, se não tem lei para justificar o pagamento desses penduricários, eles têm que ser suspensos.